Gente, um relatório preliminar da inteligência dos Estados Unidos estima que entre 100 e 300 pessoas, ainda é um intervalo bem largo, morreram na explosão daquele hospital na faixa de Gaza nesta semana. As autoridades americanas estão avaliando que Israel não foi o responsável pelo ataque, ressaltando as autoridades americanas estão avaliando isso. A CNN ainda não conseguiu verificar de forma independente. Vamos entender as razões pelas quais a inteligência dos Estados Unidos está dizendo isso. O editor de internacional Diego Pavão está aqui para mostrar para nós os principais pontos dessa investigação que está sendo feita pelos Estados Unidos. Diego, sempre importante também frisar os Estados Unidos, aliado de Israel. Pois é, boa tarde, Raquel. Boa tarde para quem acompanha o 360. De fato, segundo a inteligência americana, existem sim evidências físicas de que esse ataque não teria partido de Israel. Vale a pena ressaltar de novo, você já falou, mas eu também vou deixar mais claro aqui ainda que isso não pôde ser confirmado de forma independente pela CNN. São alegações da inteligência americana, claro, corroboradas por Israel. Vamos dar uma olhada aqui no telão, a gente separou um resumo desse relatório de inteligência dos Estados Unidos sobre essa explosão no hospital nessa semana. Bom, primeiro de tudo, a falha de um míssil. A gente fala míssil, mas pode ser um projétil, né? Um foguete. Vamos falar projétil de forma mais genérica. A falha de um projétil da Jihad Islâmica. Ontem, lá em Israel, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse se tratar de um foguete errante, né? Foi o termo que ele usou para descrever esse incidente. Isso levaria a crer que esse míssil tinha uma trajetória, foi disparado em conjunto com outros mísseis, ele tinha uma trajetória e, por algum motivo, alguma falha técnica, acabou se distanciando ou se desviando dessa trajetória, atingindo o hospital. O segundo ponto um dos mais importantes, Raquel. A análise não sugere um ataque aéreo. Quando a gente fala um ataque aéreo, a gente está falando de um míssil que atinge uma estrutura e explode logo no seu impacto. O que leva a crer aqui, segundo a inteligência dos Estados Unidos, é que esse projétil teria caído numa área ali do hospital, inclusive uma área que não seria a própria estrutura do hospital, seria uma área aberta, uma espécie de estacionamento, e depois esse projétil teria se detonado, né? Isso é acompanhado de algumas evidências físicas. Uma delas a gente vai ver agora na tela. A gente vê aí na tela, Raquel, algumas diferenças ali. No lado esquerdo da tela a gente tem o antes do ataque, tá? E depois do ataque. Nessa imagem a gente vê o diâmetro que se abriria no caso de uma explosão. No caso de uma cratera, né? Exatamente, Diego? Uma cratera que seria aberta. Vou pedir para a gente voltar àquela imagem do diâmetro, porque ela é bem importante para esclarecer isso. Vamos voltar à tela, gente? Olha lá. Até ali tem o diâmetro da cratera que se abriria caso tivesse sido um foguete lançado por Israel. Exatamente. E do outro lado, o que aconteceu, é isso? Exatamente. São fotos, Raquel, que foram cedidas pela inteligência de Israel, aliás, pela defesa de Israel, postadas nas redes sociais, que a gente mostra agora. Do lado direito, então, naquela imagem, a gente via dois diâmetros ali abertos por crateras, que se formaram com a abertura de crateras com esses ataques aéreos de Israel, ataques com mísseis, ou seja, sugerindo aí esse modus operandi de Israel, pelo menos o que foi usado até agora no conflito em relação aos bombardeios que a gente viu em Gaza. E uma outra questão importante que essas imagens nos mostram é que também existem poucos danos, e a gente tem uma outra imagem também para mostrar, já um vídeo que foi feito ontem, esse vídeo aí. Esse vídeo mostra para a gente que não houve grande dano na parte estrutural do hospital. O que a gente vê aí é uma reverberação de uma explosão que aconteceu no chão e que acabou atingindo, como um efeito colateral ali, os outros prédios. A defesa israelense está alegando que não tem dano no edifício principal. Exato. Que os dois edifícios laterais tiveram danos na parte superior dos prédios e que teria sido atingido um estacionamento, e que talvez... Área aberta. Em área aberta, e que talvez muitas pessoas estivessem aglomeradas ali, o que pode ter provocado a morte de 100 a 300 pessoas. Exato, isso segundo a inteligência dos Estados Unidos.
Unidos. Vamos voltar aqui para a nossa arte no telão, que a gente vai mostrar agora os outros motivos que também levam a crer de que esse ataque não teria partido de Israel. Bom, existe esse terceiro motivo aqui, são imagens que mostram que não veio, que esse ataque não veio de posições israelenses. Os Estados Unidos tiveram acesso a imagens que mostram esses mísseis ou esses projéteis saindo da própria faixa de Gaza. Vale a pena lembrar, os Estados Unidos, aliás, Israel, não tem uma presença física militar dentro da faixa de Gaza desde 2005. E isso não mudou até agora, né? A incursão terrestre dentro da faixa de Gaza por parte de Israel ainda não começou, né? O Américo acabava de falar sobre isso. Está para começar. Ou seja, Israel não tem uma base ou um ponto para lançar mísseis, pelo menos oficialmente, dentro da faixa de Gaza, o que leva a crer que se um míssil que saiu de dentro da faixa de Gaza, um projétil que saiu dentro da faixa de Gaza, leva a crer que esse projétil não seria de Israel. Essa é uma evidência importante também para mostrar de que esse ataque não seria de Israel. Bom, a gente mostrou aqui esse quarto item já, os prédios não apresentam dano significativo, né? A gente mostrou essa imagem, inclusive, aqui também mostra isso, né? A gente vê os danos aqui do lado, mas muito mais leves do que seriam se fosse, de fato, um míssil que atingiu esse prédio em cheio. E, por último, são gravações. Exatamente. A inteligência de Israel teve acesso a gravações, isso por meio de escutas telefônicas, que mostram uma conversa entre dois militantes do Hamas em que eles discutem esse ataque ao hospital, em que eles mesmos atribuíram isso à Jihad Islâmica. Eles também dizem, uma outra coisa importante, falam sobre os estilhaços desse projétil. Eles dizem que esses estilhaços não podem ser de Israel. Eles se referem a esses estilhaços como estilhaços locais, ou seja, o que leva a crer também que esses projéteis ou esse projétil teria partido de dentro da faixa de Gaza. Mas um ponto importante sobre essa gravação, gente, que foi divulgada pelas Forças de Defesa de Israel. A CNN não conseguiu verificar de forma independente a autenticidade dessa interceptação. Então, a gente não consegue garantir que essa interceptação é verdadeira. Então, o que eu e o Diego acabamos de mostrar para vocês são os dados que estão sendo avaliados e que foram divulgados pela inteligência dos Estados Unidos. O que o Hamas alega? O Hamas alega que os israelenses já haviam alertado que era para desocupar aquela área, que era para desocupar aquele hospital, que já havia tido alguns ataques ali próximos e estão jogando a responsabilidade para Israel. Essas aqui são as evidências que o Diego acabou de mostrar, que foram apontadas pela defesa de Israel e pelos americanos. Muito obrigada, Diego, pelas explicações. Obrigado, Raquel. É importante deixar claro também, Israel acusa a Jihad Islâmica por esse ataque e a Jihad Islâmica nega. Muito obrigada, Diego.